Boa noite. As mudanças, né, são inerentes à nossa existência, né? O que assusta ultimamente é a velocidade, né? Mas a velocidade da mudança para a engenharia é sempre um fator de oportunidade, né? A gente que trabalha com a aplicação da ciência na geração de riqueza e de bem-estar, né, na tecnologia, tem muitas oportunidades sempre que há mudanças. E é isso que nós vamos procurar falar, sobre isso que nós vamos procurar falar um pouco hoje aqui, principalmente porque, em todas essas mudanças, a única coisa que parece mais ou menos certa é que todas elas se baseiam na tecnologia IP, né? Então, a gente sabe que, se a gente conseguir melhorar o nosso conhecimento, a nossa capacidade de gerar soluções em IP, certamente nós vamos ter algum sucesso. E eu trago aqui três palestrantes, um que implantou um sistema bastante grande em IP para infraestrutura de vídeo, e dois representantes fabricantes, que vão falar sobre soluções, sobre dicas de soluções, para que a gente possa se concentrar no que é novo em cada um dos projetos e não repetir pensamentos que já foram feitos, que já foram desenvolvidos anteriormente. O primeiro que vai se apresentar é o Roberto Menezes, que é supervisor executivo da TV Globo de Recife, que foi assim, a primeira emissora de televisão tradicional que implantou um sistema de infraestrutura de vídeo em IP, assim, quase que cobrindo integralmente, de ponta a ponta, a infraestrutura de vídeo com IP. Então, eu vou pedir ao Roberto que faça a apresentação dele. Boa noite, pessoal. Como o capelão falou aqui, meu nome é Roberto Menezes, eu sou supervisor executivo de Sistema de TV, lá da TV Globo de Recife. Queria agradecer aqui ao Cristóvão, à Liliana, ao capelão, a toda a organização da sede pelo convite de poder compartilhar aqui com vocês esse nosso projeto aqui. Falar um pouquinho só sobre a nova sede, para vocês entenderem um pouco, e depois aprofundar aqui no IP. Aqui, ali onde está marcado em amarelo, é onde foi construído o nosso prédio da nova sede, porque a gente tinha uma distribuição entre nossas equipes, parte ficava em Olinda, parte ficava em Boa Viagem, todas essas duas unidades distante do centro da cidade, que é onde ocorre a maior parte das notícias, do dia a dia, do fluxo de notícias. Então, a TV Globo tomou a iniciativa de construir uma nova sede aí, que está no centro da cidade, num local bem estratégico. Aí é o nosso novo prédio já construído. Hoje a gente já está entrando no ar, o primeiro piloto na madrugada, com o sistema IP funcionando, que é ele que eu vou falar um pouquinho para vocês agora. Como eu havia falado, era um projeto de migração. A gente ia simplesmente levar todos os equipamentos que a gente tem na nossa emissora atual, que fica em Olinda, lá para a nossa nova sede, e levar para a nova sede todos esses equipamentos e fazer uma transferência, sem com aquisição de novos equipamentos. E a gente fez todo o projeto da nova sede em banda base ainda, que é o que todos vocês estão acostumados aqui. Num dado momento, em 2015, nossa direção, o Raimundo Barros e o Maurício Félix, pediu para a gente fazer um estudo de viabilidade de solução IP. E a gente começou a estudar isso. Na época, a gente não tinha tantas informações quanto a gente tem hoje, e foi mais ou menos essa aqui a nossa cara, que quando a gente se deparou para fazer isso em um mês, fazer um estudo para poder defender o projeto. A gente se depara por vários padrões que a gente não está acostumado, nós aqui, broadcast, banda base, a gente não estava acostumado com isso, a gente precisou aprofundar esses estudos, juntamente com os fornecedores, todos eles aqui participaram com a gente, nessa busca de conhecimento que a gente não tinha ainda aqui. Eu vou falar um pouquinho só dos principais padrões de mercado que a gente se aprofundou mais. A gente tem, primeiramente, aqui o 2022, que ele simplesmente pega os fluxos de áudio, vídeo e dados
encapsula num stream IP e gera esse stream 2022. Isso nos atende para a nossa exibição, que era o que a gente tinha no momento, em 2015. A gente tinha bem consolidado o 2022, nada mais que isso. E ele nos atende muito bem para a nossa exibição, porque na nossa exibição a gente simplesmente recebe todos os sinais de satélite, ou seja lá qual a forma, e eles são embedados, a gente geraria esse pacote em IP em 2022 e distribuiria para toda a emissora. Isso nos atende, mas isso não nos atende para a produção, que é nosso controle de jornalismo, nosso CTRS, que precisa ter uma manipulação dos canais de áudio, que o 2022 não nos permite fazer isso. E, no decorrer dos nossos estudos, surgiu o TR4, que ele gera um stream de áudio separada, o que facilita para a gente a manipulação dos canais de áudio, fazer breakaway. Isso é super possível no TR4, que, na verdade, não era nenhum padrão, era uma recomendação lá do VSF. E, na sequência, surgiu o TR3, que é a consolidação do 2110, que saiu agora, foi publicado agora no IBC. E como é que está a nossa distribuição da emissora? Para toda a parte de exibição, a gente está utilizando o 2022 e, para toda a parte de produção, TR4. Muitos vão perguntar, por que a gente não está utilizando o 2110? Porque ele foi publicado agora, os fornecedores vão homologar os equipamentos ainda, fazer com que eles enxerguem, vão debugar qualquer tipo de problema, qualquer incompatibilidade com os sistemas. Nossa ideia é que, no futuro, a gente possa fazer essa padronização, deixar toda a emissora no 2110, porque, utilizando essas duas topologias, a gente tem algumas limitaçõezinhas, mas nada que prejudique a nossa operação. E a gente viu, nos estudos, né, a gente pegou esses padrões, estudou e viu como é que funcionava o IP. Existiam dois modelos. Um seria utilizar equipamentos legado, que é o nosso caso, por ser um projeto de migração, a gente utilizar todos os equipamentos que a gente tem em Olinda hoje. Então, a gente teria que utilizar, que tem uma fonte, uma câmera normal já existente, eu passo por gateway, que ele vai encapsular esse meu sinal e gerar um stream em IP. E esse meu stream é colocada para os meus roteadores, que são minhas redes do sistema IP. E, para a distribuição do sinal, eu passo por um decapsulador, que vai ter a mesma função. Pegar esse stream IP que está chegando e decapsular para o formato SDI, que é o que os nossos equipamentos enxergam hoje. E eu tinha uma outra opção, que era utilizar equipamentos nativos em IP, que, na verdade, quando a gente estava estudando isso, nem existiam, eram poucos, tinha algumas câmeras, algumas coisas que já saíam nativamente em IP. Hoje, o mercado já disponibiliza vários equipamentos, processadores, enfim, vários outros equipamentos que possuem saídas nativas em IP. Mas, na época, e por o nosso projeto se tratar de um projeto de imigração, a gente eliminou essa opção e manteve os estudos na primeira opção aqui. E a gente aprofundou mais os estudos e a gente viu que a solução IP ela já foi concebida para ser redundante. Esse gateway, qualquer fabricante que você for trabalhar, esse gateway que está recebendo o seu sinal SDI, ele gera duas streams em IP. Uma para cada rede, para trabalhar com duas redes separadas. Uma vai para a rede 1, a outra stream vai para a rede 2. E essas streams são ativas. Não é se, por acaso, uma stream falhar, a outra vai começar a gerar uma stream. Não, elas são ativas a todo momento e as duas redes trabalham a todo momento ativas. Se houver qualquer problema com a rede, a outra assume no mesmo momento, sem interrupção de sinal, sem nenhum piscão, nem fade, nem nada que possa prejudicar a integridade do nosso sinal. E aqui só um resumo. O sistema atual, né? Nossas fontes indo para uma matriz de sistema, matriz de vídeo em banda base, de áudio, onde hoje a gente utiliza cada cabo de SDI trafegando um sinal de vídeo. Aqui é a nossa proposta, o que a gente está implementando. Só aqui colocando equipamentos nessa proposta atual, antigamente, né? E aqui é a nossa proposta atual, que é utilizando os gateways para converter, encapsular esses sinais SDIs para o sistema IP. E algo interessante aqui é a nossa infraestrutura, que ela é toda em fibra. Hoje, a gente está utilizando cerca de 8 sinais por um cordãozinho óptico desse,
que já elimina muito o cabeamento, como o nosso projeto ele é antigo, desde 2014, as nossas calhas são imensas. Tem calha de 1,20 por 60 e a gente mal está utilizando, porque a gente passa com 4 fibras ópticas de uma sala para outra, 4 fibras de 12 vias, eu passo todos os sinais da emissora, mais ou menos. Então, é uma limpeza muito grande na nossa infraestrutura devido à utilização dessa topologia. E uma das nossas premissas era deixar a infra de Recife. Por que usar IP? Né? Qual o ganho que até agora a gente não viu? Era deixar a emissora de Recife preparada para o futuro. Hoje a gente não se fala de 4K ainda dentro da emissora de Recife para trafegar via terrestre, mas hoje a nossa emissora está pronta para trafegar 4K, 8K, 16K, o que vier pela frente, porque toda a infra está utilizando fibra óptica. A única coisa que eu vou precisar é mudar as pontas, que são os SFPs, ou os equipamentos, quando eles já estiverem disponíveis no mercado, eu coloco o equipamento lá que ele vai produzir e minha infra vai trafegar sem precisar acontecer o que aconteceu com o analógico, que muitos aqui acompanharam. Na migração do analógico, a gente tem que mudar todo o cabeamento da emissora, toda a infraestrutura tem que ser mudada, porque o cabo que era utilizado antes não suportava o SDI, o HD, com 1,5 GB. E nossa infraestrutura hoje já está pronta para isso. E, a longo prazo, a medida é tirar esses gateways do meio do caminho e deixar os equipamentos ligados diretamente ao core IP. Hoje, a gente tem apenas o mixer de áudio, que ele já é IP, ele não passa por nenhum conversor, e nossos servidores de exibição também são IP e conectam a rede diretamente sem passar por gateways. E como eu havia falado a vocês, esse projeto ele começou em banda base. Então, nós já tínhamos feito... Eu comecei a liderança do projeto em 2014, junto com Alexandre Tawati e Fábio Madeira. A gente começou e concluiu todos os projetos da emissora em banda base. E, quando foi no final do ano de 2015, a gente recebeu essa demanda e começou a fazer os estudos para o IP. Isso aqui são um exemplo de como ele era, o projeto do CTRS, e como ele é agora com o IP, a gente convertendo e encapsulando todos os sinais em SDI para falar na rede IP. Falar um pouco aqui da integração com a rede, que é um dos pontos mais importantes aqui do sistema IP. Quando a gente começou a estudar, a gente só tinha 2 tipos de topologia de rede para se utilizar. Um era o core centralizado proprietário. Alguns fornecedores de broadcast montaram seus switches, seus equipamentos, para poder integrar na rede IP. E a outra topologia é utilizar core centralizado também, sendo que com switch de mercado. E eu vou mostrar mais na frente aqui. Pronto. A topologia ficaria assim. Eu teria 2 cores centralizados no meu data center e nas minhas pontas, nas minhas outras salas técnicas, controle mestre, CTRS, eu tenho os equipamentos que são convertidos e levam lá para o meu core centralizado. O problema que a gente enxergou nessa topologia na época é que não existia, naquele dado momento, em 2015, um core, um router, que tivesse a capacidade da TV Globo de Recife. Os routers que a gente tinha no mercado, ou eles eram muito pequenos, ou eram muito grandes. E acabava não utilizando os recursos, os equipamentos, com uma boa eficiência. Então, essa topologia a gente não teve uma certa resistência. Mas, como era o que tinha no mercado, a gente continuou estudando e iria nela. No final do projeto, surgiu a topologia Spineleaf, que era o que a gente havia desejado, que é uma topologia mais escalável. À medida que minha emissora vai crescendo, eu vou instalando novos switches, agregadores, que é o que eu vou mostrar aqui na frente. A topologia Spineleaf, eu descentralizo todo o meu fluxo da minha rede. Eu teria apenas 2 routers de 1 unidade de rack no meu data center, com as 2 redes. São switches de alta performance, não são qualquer switch. Switches têm uma série de requisitos que eles precisam ter para poder trabalhar trafegando vídeo sobre IP. E nas áreas, eu teria os leafs, que são switches menores, que agregariam esses sinais e levariam lá para o meu data center, que vai distribuir para toda a emissora. E, no final do projeto, um fornecedor conseguiu homologar essa solução que a gente queria, e a gente seguiu dessa forma.
Aqui está um slide bem macro de como, esse não é o final ainda, mas de como a gente finalizou a nossa topologia. Seriam 2 spines no nosso data center. Em cada outra área técnica, sala de RF, controle de produção, eu teria leafs. São 2, lembrando que são 2, porque a gente trabalha com 2 redes separadas. A gente teria leafs para agregar esses sinais, sendo que ficou também uma solução muito alta, muito cara, um custo muito grande. Como vocês podem ver ali no Data Center 2, eu estou mal utilizando o meu switch, que é um switch caro. Só estou ali utilizando, se eu não me engano, são 3 portas. Então, a gente viu que, dessa forma, também não daria. Então, o que é que a gente fez? A gente pegou esses leafs, que são os switches das pontas, e agregou no data center, formando essa topologia aqui. Tudo isso aqui, o spine e os leafs, tudo que está representado por um switch aqui, está no data center. E o que tem nessas nuvens aqui estão nas áreas técnicas, que são os gateways. Os gateways saem a fibra e vai até o data center, onde entram essas topologias. A gente está usando uma topologia spine leaf um pouco diferente, muitos até podem pensar, porque a gente não está interligando, mas foi uma opção nossa de não interligar as redes, por questão de troubleshoot, por questão de atualizações na rede. A gente sabe que o IP está evoluindo. Já já a gente vai precisar atualizar para o 2110. Se a gente tivesse as redes interligadas, seria um complicador a mais. E a gente preferiu separar, e os gateways são os pontos de interligação. Porque essa minha primeira nuvem aqui, que está indo para o Leaf 1, é a mesma, que está gerando a segunda stream lá para o meu Leaf 5, para que essas redes tenham os mesmos sinais e estejam trabalhando ativamente durante todo o momento. A conectividade ao vivo. Isso aqui é um ganho que a gente pode ter com o sistema IP, além de ser um simples barateamento no custo por conta de cabo, por estar usando fibra óptica. Conectividade é um outro ponto que a gente pode utilizar e se valer. Hoje, em Recife, a gente tem fibras ópticas para todas as nossas arenas, da TV Globo para as arenas, fibras Globo, fibras apagadas, que a gente consegue trafegar a qualquer momento do dia. Isso possibilita... A gente não está fazendo isso ainda esse ano, mas é um projeto próximo para ser feito, não colocar mais uma unidade móvel nas arenas. A gente poderia colocar simplesmente um leaf e agregar todos esses sinais para dentro da minha estrutura, dentro da Globo de Recife, e fazer uma operação remota lá no meu controle de estúdio, porque já tenho tudo lá, eliminando, assim, o custo com a manutenção e aquisição de uma unidade móvel. Isso é um grande ganho que a gente pode ter aqui, bem próximo, e futuramente, quando os links tiverem uma capacidade maior, fazer interligação, por exemplo, com o Rio. O Flamengo vai jogar lá em Recife, mas a produção pode ser feita todinha aqui num controle do Rio. Hoje isso não é possível, porque os nossos links não suportariam isso. Mas a gente não tem fibra apagada do Rio para Recife, mas futuramente, quem sabe, isso é super possível de ser feito também. Aqui está um pouco da equipe, né? O Tiago Abreu, que foi o gestor do nosso projeto aqui, junto comigo, o Fábio Madeira e o Alexandre Tawata. E quem está comissionando o sistema lá hoje é o Marcelo Rios, a Débora e o Fontinelli. Hoje à noite, na madrugada, a gente está fazendo o primeiro piloto no ar com esse sistema. Terminando aqui, eu já vou para lá para pegar o último voo para Recife. E eu vou falar aqui um pouquinho dos desafios que a gente teve. São alguns pontos que eu mapeei rapidamente aqui. Primeira coisa foi a indefinição do padrão. Foi um ponto bem importante. A gente a definição foi tida agora. Esse projeto está desde 2015. A gente, mesmo sem a definição do padrão, acho que foi uma decisão bem acertada de começar uma emissora nova com a topologia já à prova de futuro. O levantamento das necessidades, porque muda muito com o pensamento que a gente tem hoje. Hoje a gente usa vários distribuidores. A gente acabou, não tem mais distribuidor. Tudo parte do sistema IP, toda a distribuição para todos os destinos da emissora partem do sistema IP. O tratamento do áudio, o áudio AS67, a stream que é gerada, ela tem alguns complicadores, ela precisa ser referenciada pelo PTP, que não é uma referência que nós estamos acostumados. Nós acostumados, tudo dominado lá com Black. O PTP é uma referência bem específica, que ela anda com o tempo. E, principalmente, a ambientação operacional e do suporte, que é o que está marcado ali em negrito. Foram várias discussões desde o início do projeto, como é que seria o suporte e a operação desse sistema, porque agora é rede.
O core da minha emissora agora ele é todo em rede, em suítes de alta performance. Como é que meu técnico, meu engenheiro de sistemas de TV iria conseguir dar suporte a isso? Então, acertadamente, a gente fez uma divisão da nossa equipe. Quer dizer, a gente não dividiu por completo o projeto, porque inicialmente a gente pensava que a equipe de rede hoje iria suportar tudo que fosse referente à suíte. E a equipe de sistema de TV, que é a minha equipe, iria suportar toda a parte de broadcast, os gateways, as configurações, o SDN lá que controla todo o sistema. Mas a gente viu, e depois mudou esse pensamento no decorrer do projeto, que não dá para ser assim. O profissional de sistema de TV precisa entender de rede também, porque a rede é uma só, os seus sinais de vídeo estão trafegando em suítes de rede e ele precisa conhecer esse sistema para poder dar o primeiro combate. Mesmo que ele não seja, até porque a gente não tem hoje um especialista de rede nível 3 e um especialista de sistema de TV também nível 3, hoje a gente não tem esse profissional. E a gente vai ter que fazer um merge. Esse meu profissional do sistema de TV, ele precisa ter o conhecimento básico para dar o primeiro combate, e se precisar, ele não conseguir atuar, ele tem que chamar o especialista de rede para fazer uma mudança lá no código ou qualquer coisa isso relacionada à rede. Mas não dá para o profissional de sistema de TV não ter o conhecimento de rede. Isso foi algo que a gente está brigando, está preparando nossos profissionais ainda, mas a gente está no caminho certo. Então é isso. Aqui está meu contato. Quem quiser anotar, estou à disposição de vocês. E, no final, a gente abre aqui, por mediação do capelão, as perguntas. É isso. Bom, depois da gente escutar essa apresentação assim, tão interessante sobre uma implementação de um sistema tão original para os dias de hoje, vamos agora escutar assim, a colaboração de 2 provedores de solução, para que a ideia aqui é que a gente possa dar informação que faça com que vocês se sintam tão à vontade numa infraestrutura IP, como provavelmente estão à vontade hoje numa estrutura SDI, que é amplamente conhecida no setor, né? Então, o primeiro vai ser o Felipe Domingues, que trabalha na SAN, é um arquiteto de soluções da SAN, que vai nos falar um pouco sobre os padrões, sobre a forma de implementar soluções de infraestrutura IP, de infraestrutura de vídeo no mundo IP. Obrigado. Boa noite. Primeiramente, eu queria agradecer ao pessoal da SET, o Cristóvão, o Capelão, especialmente os dois, e falar um pouco, desmistificar um pouco o IP, né? Eu coloco ainda o tema o IP, um passo para o futuro, e eu acho que realmente o IP ele traz tudo que todo mundo falou de multiplataforma, isso já existe, já existia com um tipo de IP, mas com esse IP que a gente está falando, que é o vídeo não comprimido sobre IP, a gente consegue entregar isso com a melhor qualidade possível. Então, por que mudar para o IP, né? Primeiro, o IP ele vem drivando a indústria, né? Ele deixa... Deixa eu ver se o laser é esse aqui. Então, ele vem drivando a indústria como aí uma grande e forte tendência tecnológica, e uma pesquisa feita dizendo que se espera investir no IP, os broadcasters se esperam investir no IP no próximo ano. Então, esse é o maior investimento o investimento mais importante para eles, né? Para os broadcasters nos próximos 12 meses. A pesquisa foi feita recente, em 2017. Então, por que eu mudar para o IP? O IP, a indústria de IP, a gente está falando que ela investe, hoje, a gente está falando de bilhões contra milhões, né, comparando o IP ao SDI. Os padrões são abertos no IP, o formato no IP é um formato agnóstico, então não importa o que você está passando ali, desde que ele seja encapsulado no IP, você pode passar qualquer coisa dentro do switch. E a habilidade para escalar, né? A escalabilidade do IP é muito grande, muito maior que do SDI. Hoje, se você compra um chassi, por exemplo, SDI, num router SDI, esse chassi tem um determinado tamanho. E ele tem um limite, né? Então, às vezes, você pode até ligar um chassi no outro, expandir uma matriz SDI até 1000 entradas por 1000 saídas. Mas no IP, essa escalabilidade é muito maior. A gente fala que no switch, às vezes, de uma unidade de rack, você pode trafegar muito mais sinais
que num router de 40 unidades de rack, né? Então, a escalabilidade é muito maior. O reuso do switch ou o uso em paralelo com outras finalidades, com outras aplicações, por exemplo, pode ser utilizado, podem ser criadas redes virtuais dentro do switch. Ele pode acomodar tanto o vídeo não comprimido sobre IP, quanto a rede corporativa, por exemplo, parte da rede corporativa. Não sei se foi o caso de Recife, foi só realmente vídeo, né? Então, mas isso pode ser feito, e amanhã, o modelo do switch que eu tenho é um switch que já não atende mais por exemplo, ao HD, mas normalmente isso já é pensado, mas mudou bastante a tecnologia, então esse switch ele pode ter um reuso, ele pode ser utilizado para outras coisas. Então, é investimento garantido. A possibilidade de conectar novas plataformas, isso que a gente está falando, de ambientes virtualizados. Hoje a gente fala em virtualização. Todas as aplicações hoje, todo mundo pede que isso seja virtualizado, que rode em hardware COTS, que não sejam mais hardware proprietários. E, para alimentar essas plataformas, a única maneira de alimentar isso, ou você converte isso, você tem que converter isso de SDI para IP. Então, a forma de alimentar essas novas plataformas é com IP. Né? E a gente fala com a melhor qualidade, que hoje a gente encapsula o vídeo não comprimido em IP. Né? Então, aqui, exemplificando, fazendo uma comparação, por exemplo, de um router de tamanho, né? A equivalência de um switch a um router SDI. Hoje, um router, fazendo uma comparação com o router que a Sun fornece, ele tem 31 unidades de rack, pode chegar a 576 sinais quadrados. Isso quer dizer 576 entradas, 576 saídas. Num router, num switch COTS, Juniper, Arista ou Cisco, por exemplo, com os modelos especificados ali, de 3 unidades de rack, a gente pode chegar a quase 6.000 sinais quadrados. Então, a capacidade do switch ela é muito superior ao SDI. Além de tudo, de concentrar tudo de uma forma inteligente, de não acabar com aquele fluxo unifilar do SDI, de processamento, e ter um ponto central, onde eu concentro todos os sinais lá, e de lá eles podem ser distribuídos para qualquer lugar dentro da emissora. Então, eu vou falar um pouquinho da tecnologia. Né? Um pouco da Sun, para quem não conhece a Sun é a Snell Advanced Media, foi a fusão da Quantel com a Snell, acabou se tornando a Sun, e a Sun ela já está, ela é uma das fundadoras da AIMS, né, que é a aliança que está à frente desses estudos de IP, né, e juntamente com outras grandes empresas do mercado. E eu falo que a Sun, eu percebi, porque eu tive experiências com outros fabricantes, e a Sun ela sempre teve a visão, na minha opinião, a visão certa, que é a visão não só do 2022, mas do TR-03, de encapsular, como o Roberto já falou, de encapsular o áudio separadamente do vídeo para gerar uma maior flexibilidade. Então, isso já estava implementado desde os primeiros produtos. Né? Hoje, a gente tem alianças com a Arista, Cisco e Juniper. Isso quer dizer que nós somos integradores e podemos vender switches deles. Né? Então, assim, a gente consegue fornecer uma solução turnkey. A Sun ela anunciou no IBC, já tinha essa parceria, só que isso foi anunciado oficialmente, essa parceria com a Cisco, e já podendo trabalhar em tecnologia Spine-Leaf, como o Roberto falou, integrando com a Cisco, ela tem uma ferramenta, o SDN, tá? Ele controla o fluxo de multicast dentro da rede, e todas as soluções, necessariamente, quando integram com o Cisco, eles têm que integrar com o DCNM. Né? Que o DCNM já era uma ferramenta que a Cisco já possuía há mais de 10 anos, mas ela foi adaptada ao ambiente broadcast. Então, a gente vai sair desse mundo tradicional, né? Desse ambiente tradicional com o router aqui no centro, quando a gente falava dos conectores BNC, SDI, de 270 a 3G, com AES, controles seriais, e a gente muda para isso aqui. Ó. A gente muda para um switch COTS, que não importa de quem é, desde que ele atenda às especificações mínimas. Né? Eu acho que a maior parte dos fabricantes são agnósticos ao switch, e, de alguma forma, dependendo de como é a topologia da rede, existe, sim, uma interação com o switch. Então, na maior parte dos casos, se existe somente um core, não precisa nem existir essa interação do sistema de controle, mas
a gente muda, o que eu queria dizer aqui é que a gente muda o tipo de conectividade, a gente muda o tipo, agora virou tudo uma sopa de letrinha, né? É difícil a gente identificar tudo, mas a gente sai do conector BNC para as fibras, tudo, a maior parte é fibra, pode-se trabalhar com cabo elétrico, mas aí com SFP, e aqui a gente sai do SDI para vir para o SDI encapsulado no 2022, foi a primeira norma criada, o 2022, o TR-03, que é uma recomendação técnica, aqui o 2110 é baseado no TR-03, o TR-04, como o Roberto já falou, que é o 2022, a forma de encapsular o vídeo é uma forma diferente, mas então a gente tem esse mundo novo aqui para o IP. Né? Então, esse aqui é o roadmap da AIMS, né? Onde, como foi, tudo começou com 2022, veio a AS67 para encapsulamento de áudio separado, e estava no drafting, ainda tem uma parte que está no drafting, tá? No próximo slide vocês vão ver, mas é do 2110, e o IS-04, que é uma forma da rede se tornar mais inteligente, dos dispositivos serem auto-discovery, eles terem informação de que, a hora que, uma vez ele plugado na rede, ele possa enviar informações a outros dispositivos, dizendo que ele é um dispositivo que existe, que ele é do modelo tal, que ele é capaz de receber X sinais. Isso é para tornar a rede mais inteligente. Né? Então, o que era draft foi aprovado no IBC desse ano. Então, a gente tem, dentro do 2110, isso é assim, tem muita coisa, o tempo é curto, não dá para falar de tudo, mas tem algumas partes, o 2110 é subdividido em algumas partes, o traço 10 para o timing, para o PTP, né? O traço 20 para vídeo, o traço 30 para áudio, e tem o 40, que é auxiliar data, e adiante. Né? Mas isso foi aprovado, né? Então eu conversei com o pessoal da fábrica, por curiosidade, para saber quando isso seria implementado na solução. A expectativa é que esse novo padrão já seja implementado até o final do ano, a gente já tenha isso, os nossos equipamentos, feito o upgrade do TR-03 para o 2110. Então, só para o melhor entendimento, para vocês visualizarem o que é o 2110 em relação ao TR-03, mas o Roberto já mostrou. Aqui, a forma você encapsula, no 2022, você encapsula tudo junto, então é encapsulado o áudio junto com o vídeo, com metadados. Né? Então, se é necessário uma manipulação de áudio, por exemplo, você precisa desempacotar, desembebedar, fazer o processamento de áudio e fazer o reprocesso. No 2110, de uma forma muito mais inteligente, e, na verdade, não é que nem mais inteligente, mas dependendo do tipo de aplicação. A gente pode dizer que o 2022, talvez para um ambiente de exibição, que não requer manipulação de canais de áudio, ele já seja o suficiente, não precise ir para o TR-03. Né? Mas, para um ambiente de produção, é muito interessante que se tenha o 2110. Porque é simples. Uma vez que você tem o sinal, ele encapsula em pacotes separados, e esses pacotes, por exemplo, eles podem ser enviados a um mixer de áudio. E esse mixer de áudio pode enviar pacotes de volta e sair tudo junto em um determinado equipamento. Então, ele pode receber um stream de áudio de um equipamento e um stream de vídeo de outro equipamento, fazendo assim breakaway, manipulação, shuffling de canais. Então, o que a gente tem no ambiente SDI, isso vai acontecer com o 2110 de forma transparente. Como é que a gente pode fazer um clean switch nesse ambiente? Né? O clean switch, esse é um estudo que a gente faz no projeto, né? Mas vocês vão escutar bastante disso, mas existem dois termos, né? O BBM, que é o Break Before Make, e o Make Before Break, o MBB. Para fazer o Break Before Make, ele simplesmente está conectado a um stream. Para ele conectar um novo stream, para ele fazer a aquisição de um novo stream, ele libera o stream que ele está, né, que ele está conectado, e aí ele faz o join do novo stream. Então, isso gera, sim, você consegue escutar visualmente imperceptível. Então, isso serve para 95% das aplicações. O áudio ainda você escuta, porque realmente ele solta um stream e conecta a outro. Então, existe um popzinho no áudio. Mas, para fazer um corte perfeito, a banda é dobrada em um determinado momento. Então, assim, enquanto ele está conectado ao stream, ele faz o join do outro stream, e depois que eles têm os dois streams sincronizados, eu vou dizer assim, ele faz o corte, ele libera um e corta para o outro.
né? Na verdade, ele corta para um e depois libera o outro. Então, isso é importante saber por quê? Porque o equipamento ele tem que ser provisionado dessa forma, porque em determinado tempo, naquele momento do corte, ele vai dobrar a banda que vai para aquele destino, né? Então, a redundância, como o Humberto falou, é importante, né? Como é feita a redundância? O equipamento que provê esse sinal, que provê esse vídeo encapsulado, ele tem duas interfaces, a primária e a secundária. A primária ele manda para um determinado switch, a secundária não necessariamente dessa forma, mas isso é mais usual, tá? E mais seguro, na minha opinião. Então, assim, ele vai para um determinado switch, que é aquele chamado de router 1, e o backup para o router 2. A gente mudou um pouco, né, a forma de como fazer a sincronização. Para o 2022 é possível usar ainda Blackburst, mas para o 2110 não pode usar, você tem que usar PTP. Então, o PTP já existe no mundo de TI. É isso que, quando a gente fala de formato aberto, é aproveitar o que já existe. Então, o PTP já existia, né, no mundo de TI, isso foi adaptado à versão 2, né, ela veio para o ambiente broadcast. Então, é uma forma bem inteligente de fazer, é uma forma centralizada, uma forma simples. E existe um gerador, hoje 2 geradores no mercado que podem gerar o PTP. Tá? Ele gera o PTP e aí ele fica mandando fluxos multicast para o device, para o slave que recebe esse multicast, e o dispositivo devolve para ele falando quando foi o tempo que demorou para fazer esse retorno, né? Então, aí ele consegue calcular realmente aonde tem que ser feito o timestamping no pacote no stream, né? Mas, assim, isso aqui tem muito material. Hoje, a gente na época, né, Roberto, era muito pobre de material. Hoje tem bastante, então os fabricantes perceberam a necessidade e publicaram muita coisa. Então, assim, o próprio SMPTE e grupos de estudo publicam isso na internet o tempo todo. E materiais assim de confiança, né, de credibilidade, vamos dizer assim. E um pouco de soluções da SAM, mas assim, eu vou falar um pouco da solução da SAM, mas isso não quer dizer, isso pode servir para qualquer fabricante, que hoje o importante para o fabricante é esse sistema de controle. Ele roda normalmente em hardware COTS, tá, em servidores que podem ser adquiridos aqui no Brasil, não necessariamente ele precisa vir da fábrica. E aqui ele consegue rodar, a gente roda tanto o sistema de controle para o IP quanto para o SDI. Então, se eu quiser conectar um painel, esse painel ele é conectado aqui, para o operador ele é transparente, ele não sabe de onde ele está cortando, ele não sabe se ele está cortando um sinal que é SDI ou um sinal que é IP. Então, ele faz a integração com todo mundo, né? Isso é o que vai continuar, é o que a gente vai continuar fabricando no futuro. Então, uma topologia com controle, como a gente chama de in-band, né, que é o controle pelas portas de vídeo. Aqui a gente tem 2 controladores IP, com os 2 switches que trafegam o vídeo, né, e todos os equipamentos em IP, com as suas interfaces primárias conectadas ao switch principal e as suas interfaces secundárias conectadas ao switch backup. E para aqui, para o usuário, quando ele pressiona o botão aqui no painel, para ele é transparente. Ele não sabe o que ele está cortando. E isso pode ser, por exemplo, um sinal SDI que existe tie-line. Quando a gente falava de tie-line entre matrizes, a tie-line pode existir, sim, entre o mundo SDI e o mundo IP. E o controle também, para quem é mais conservador, o controle ele pode acontecer de forma separada, né? A gente chama de outband. Aqui, na verdade, eu não falei, mas o controle ele é feito pela própria porta de vídeo, ele acontece pela mesma porta de vídeo, e aqui é uma porta separada. Então, é uma porta para o vídeo e uma porta para controle no dispositivo, né? Isso depende de quão o cliente é conservador ou não. Aqui são alguns produtos. Eu só queria apresentar passar esses slides para vocês verem que assim, a SAM ela tem várias soluções, então assim, já é uma realidade. São vários, desde switches de produção, de grande e pequeno porte, master control, processadores de vídeo, gateways de interfaces de 10, 25, 40, 50 GB. Então, a gente tem os gateways para todos os tamanhos, de todos os projetos.
até processadores de áudio, a infraestrutura atual. Tá? A gente consegue integrar a infraestrutura atual. Para quem já tem um router da SAN, ele pode tirar uma placa lá hoje e colocar, ele quer fazer um ambiente híbrido. Acontece muito de upgrades acontecerem para se moverem em ambientes híbridos e sistemas nascerem como sistemas híbridos devido, por exemplo, a infraestrutura existente, né? Então, você não quer perder todos os sistemas, tudo que você tem lá, toda a infraestrutura, então a gente pode adaptar essa infraestrutura ao novo ambiente IP, para que esteja a ponto para o futuro. Desde até manipulação de áudio, integração com áudio com Dante, então ele pode falar direto com a mesa de áudio, tanto o Lava quanto o Studer, então fala Ravenna, fala Dante. Tá? E fazendo compressão. Então, para o 4K, a gente pode trafegar um sinal não comprimido com interface, a gente pensa assim, a interface 40, a interface 50 GB, mesmo a 25 GB já é muito. A 25 GB hoje eu acho que é quem está todo mundo de olho, e tem muita gente pedindo 25 GB, porque o 25 GB, ele na verdade, é uma interface no lado do switch, né, uma interface de 100 quebrada em 4, dividida em 4 de 25. Então, no 25 já é possível trafegar 4K, HD, então ele atende muito bem, o 25 GB. Não para conexão de gateway, talvez para um switch de agregação. Esse switch de agregação ele vai para um spine, ou ele vai para um core, e aí a conexão com core é uma conexão de 100 GB. Né? Mas, falando da compressão, a gente integra com Tico. Tico é uma compressão mais voltada a 4K. Ela faz uma proporção de 4:1, então o sinal 12 GB ele é encapsulado em 3G. Ele pode tanto ser encapsulado em P, ou ele pode trafegar na infraestrutura SDI. Essa é a grande sacada da Intopix em desenvolver o codec Tico. Né? E é um codec de fácil implementação, um codec que é implementado no FPGA, não precisa nenhum circuito externo, ele é simplesmente um código que vai no nosso equipamento. Alguns casos de sucesso. Tá? Aqui no Brasil, a Vista Studios em Los Angeles é um ambiente híbrido, tá? Em 4K. A BCA em Luxemburgo, que eu vou passar só mais 2 slides para finalizar. Lá realmente foi o core todo IP, e tem uma característica interessante, que eu queria falar depois. E a Globosat aqui no Brasil, que ela fez as Olimpíadas com os 4 canais principais, com o Kahuna, que é o nosso switch de produção, operando em IP SDI. Foi um ambiente híbrido. Né? Então, assim, vinham os sinais do core que eles transmitiram desde o IBC até a Globosat em IP. Então, a gente recebia isso até o que eles convertiam para SDI. E lá, só para mostrar um pouco, então, todos esses equipamentos foram implementados lá. Tá? Aqui, então, com um switch Juniper, Arista, com a rede de 10, 40 e 100 GB, né, de conectividade. O sistema de controle, nós integramos o nosso sistema com o Dataminer, eles falam o nosso protocolo, tá? Falam o roll call. Queria mostrar isso para focar na interoperabilidade entre fabricantes. Né? A Lavo, com o painel da Lavo, com esse painel, o sistema bem interessante da Lavo, o VSM, era possível efetuar cortes no nosso sistema. Então, com o painel do outro fabricante, ele conseguia cortar sinais dentro do nosso sistema. Então, um sistema de controle interagia com outro sistema de controle. Né, de como a gente faz isso no ambiente SDI hoje. E aí, foram implementados sinais AS67, 2022, o 2022.7, né, com a redundância, o TR03 e o TR04. Que agora vão ser atualizados a 21.10. Né? Então, mas assim, eu queria dizer que assim, isso aqui já existe, isso aqui está funcionando, e que a gente tem vários padrões, assim, é possível sim fazer. A gente está aqui para ajudar vocês a desenvolver o melhor projeto, da melhor maneira, com a melhor interface, com o melhor custo-benefício possível. Então, acho assim, é muita coisa. Eu até tirei vários slides enquanto eu estava ali, eu falei, não vai dar tempo de falar de tudo, acho que eu falei muito. Mas eu depois respondo a pergunta, se quiserem me mandar e-mail, eu queria agradecer e depois estou aberto à pergunta. Bom, vamos agora ver a apresentação do Guilherme Castelo Branco, que é meu colega da FASE, que
vai falar sobre as soluções para a infraestrutura IP da nossa representada Iverts e da Interra. Boa noite. Ser o último a falar é complicado, né? Mas vamos ver se eu consigo ser sucinto e relevante para vocês. Não queria só agradecer, mas também parabenizar a SET pelo evento, aqui representado pelo Capelão, pelo Cristóvão, pelo Paulo e pela Liliana. A minha apresentação vai ser, eu acredito, complementar a dos colegas aqui. Eu quero falar um pouco mais dessa substituição da matriz pelo switcher, como isso pode ser feito e que cuidados têm que ser tomados. Cuidados, obviamente, que o Roberto levantou isso lá em Recife, depois ele pode até comentar. E algumas ferramentas que são essenciais, porque quando você vai para o mundo de IP, para um switcher, é um voo às cegas. Você não tem patch panel, você não tem aquele cabo determinístico. Então, se você não tiver algumas ferramentas em background que te facilite a operação, te facilite a manutenção, você está roubado. Recapitulando aqui um pouco da matriz tradicional, era um equipamento muito simples, né? Fácil de entender. Era um conector, um cabo, um vídeo. Você tinha uma matriz 128 por 128, você sabia que ela tinha 128 entradas e 128 saídas. Se ela tinha slots disponíveis, você sabia que era fácil ampliar. Você colocava uma placa, tirava uma placa. Então, é um equipamento muito simples no nosso entendimento. E trocar essa caixa para um switcher IP dá um certo medo no radiodifusor que não está familiar com o switcher IP. E ele apanhou muito com o pessoal de TI. Sempre que ele precisava de alguma coisa de TI, era um parto, era um inferno. Então, migrar para o IP é uma medida que está todo mundo adiando isso. O Roberto teve que fazer, mas ele teve que estudar para caramba para poder fazer isso. Então, mudar dessa caixa para o IP é complicado. Mas por que mudar? Acho que os meus colegas já falaram, né? É inevitável, né? A gente hoje teve alguns painéis falando aqui em redução de custo. O Chaves de manhã falando que realmente a crise está apertando, perda de faturamento, etc. Então, você no IP acaba barateando muitas outras coisas que vêm no futuro, né? O IP é uma ferramenta agnóstica, ou seja, se você está em SD, HD, 3G, 4K, 8K, HDR, high frame rate, né, para os esportes, 120 Hz, 240 Hz, o IP vai continuar, o seu core vai continuar suportando esses formatos. A fibra ótica carrega esses formatos, né? A Liliana falou mais cedo da desmaterialização. Isso só é possível com IP, né? Você passa a deixar de ter alguns hardwares dedicados, né? Você tinha uma placa que era um multiview, você tinha uma placa que era um distribuidor. No IP, a gente consegue substituir isso tudo por blades no futuro. Isso é uma coisa que já está sendo desenvolvida, já está sendo entregue a alguns clientes em beta-teste, no nosso caso. Então, a ideia no futuro é você ter servidores, você ter a sua central técnica, sendo nada mais um data center. E algumas outras coisas que o Roberto já falou, né? Você não tem mais distribuidor, todos os sinais vão para o core, então é uma mentalidade um pouco diferente. E a responsabilidade do switcher IP é muito maior do que da matriz. Você não tem mais o patch para te socorrer. Você não entende mais aquilo como você não entende mais você não entende tão bem o switcher como você entendia a matriz. Então, quero falar de duas alternativas de solução para trocar essa caixa, para trocar essa matriz, né? Uma utilizando os switchers tradicionais TI, que foi a medida adotada com sucesso lá em Recife, e outro usando os switchers dedicados, ou seja, um switcher IP feito para o broadcast. Começando com a parte de um switcher de TI, muito se fala em COTS. COTS, traduzindo para o português, seria um switcher de prateleira. Eu só botei essa palavra aí para alertar. Não é bem um switcher de prateleira. Não é qualquer switcher que você compra na Calunga e vai colocar e vai funcionar. Não é qualquer switcher de $2.000 que você vai comprar e vai funcionar. No caso da Cisco, é só uma única família de switchers, que, se não me engano, é 9.000, que suporta o multicast, que suporta o tráfego de vídeo. No caso da Arista, é somente uma única família de switcher que suporta o multicast. E esse switcher também nem sempre é muito barato, né? Não é um switcher que a Cisco tem em prateleira, a Cisco vai fabricar para você. No caso da Juniper, eu não tenho conhecimento, mas eu imagino que seja uma única família também que suporte isso. A grande vantagem do switcher é que é um equipamento de altíssima confiabilidade, ou seja, um equipamento que já existe há anos, ele é vendido para o mundo inteiro, para diversas aplicações. Então, ter um bug no switcher é muito difícil. Isso, no mundo broadcast, a gente pega bugs e problemas em todos os tipos de equipamento. E a gente consegue contornar, o fabricante faz um firmware, etc.
Se uma empresa como a Juniper, a Cisco, a Arista for começar a fazer upgrades em switcher por causa de bugs, eles não vão fazer mais nada, só isso. Então, é um produto de altíssima confiabilidade. O roteamento dentro dele é um roteamento estatístico. Isso é uma coisa que tem que tomar cuidado. Na matriz SDI, você cortava da porta 1 para a porta 5, o sinal ia. No switcher já é um pouco diferente, tem configuração, é um equipamento muito mais complexo. A maioria das arquiteturas adotadas hoje é o Spine Leaf. Eu não vou entrar em detalhe, porque o Roberto e o Felipe já entraram em detalhe. Mais ou menos essa arquitetura, né? Você ter conexões de baixa velocidade. Bom, acho que o laser foi para o espaço. Né? De baixa velocidade aqui e conexões de maiores velocidades nos spines. Isso te dá uma maior capacidade de throughput dentro dos switches e você consegue, dependendo da conta que você faz, tem uma matemática para poder começar a fazer uma arquitetura não block e coisa e tal. Altíssima complexidade. Né? O Roberto falou que ele não tem ainda um engenheiro responsável, nível 3, para dar suporte a isso. E é difícil, né? Você tem que passar uma semana fazendo um curso do fabricante de switcher. Não é um treinamento de um dia hands-on que você faz numa matriz SDI, você manda um cara 2 dias, ele explica isso para o técnico sabe mexer na matriz. No switcher, não. Você vai ter que ter certificado, vai ter que fazer um curso para poder dar um suporte decente nele. Uma coisa importante que o Felipe entrou em detalhe é que não tem corte no intervalo vertical. Isso, ou seja, a gente está dando quase que a gente está trocando a matriz SDI pelo switcher IP, mas está dando um passo atrás em várias coisas, várias facilidades que a gente tinha na matriz SDI, a gente perde no switcher IP, e uma delas é essa. Eu vou entrar um pouco mais em detalhe, mais ou menos explicando o que o Felipe já passou. Até para você crescer o sistema é um pouco complicado, né? Porque você tem que fazer toda aquela conta de banda que você tem, porque não é mais a questão de portas, é banda. E você tem que saber, né, se eu vou aumentar, vou ter mais um estúdio, se eu preciso colocar mais um leaf, mais um spine, quantas conexões eu vou ter que ter. No mundo SDI, você botava mais placa e pronto. Se a matriz não coubesse placa, você trocava a matriz. Então, era uma coisa mais fácil de resolver. No switcher IP, nem tanto. Não block, como eu falei, você tem que fazer essa matemática muito bem feita aqui para você ter certeza que um sinal comutado de uma fonte para um destino vai chegar nesse destino. E outra questão é segurança. Na matriz SDI, só se o cara dasse um cabo no teu conector, ele tinha acesso ao teu vídeo. No mundo IP, dependendo de como é essa integração do seu switcher IP com a sua rede corporativa, etc., você tem que começar a se preocupar com a parte de segurança. Uma outra solução que a gente fornece também é o switcher dedicado. Isso só foi criado justamente para a gente não dar esse passo atrás no switcher IP e ter todas essas preocupações que vêm junto com o switcher. Então, a gente bolou-se um switcher completamente determinístico, em IP, ou seja, você faz um corte de A para B, o sinal só vai passar para aquele circuito, né? Vai ter um crosspoint que vai fazer essa computação tal qual no mundo SDI. É um equipamento de baixa complexidade, você tem uma caixa com um número de portas, e ali dentro não tem nenhum protocolo de spanning tree, QoS, diff server, você não tem nada disso no switcher desse. É um switcher extremamente burro que comuta multicast como comuta SDI. Então, você não precisa ter um expert, um especialista em IP com vários cursos para poder fazer um troubleshoot e operar uma máquina dessa. Como ele foi desenhado para broadcast, ele permite o intervalo no corte vertical. Né? A redundância pode ser feita de 2 formas. Né? Nas caixas maiores, você pode adicionar placas, ou, se você chegar num nível menor, adicionando placas. Então, tem os 2 níveis de redundância. Tem a certeza de não block. A gente tem o switcher de maior porta, esse aqui de 2.300 portas, 10 GB, e a gente deixa claro que esse switcher processa 46 terabits por segundo. Ou seja, são as 2.000 portas a 10 gigabits por segundo, em full duplex, e é um produto que tem vendido bastante. É um produto seguro, como eu falei, é um produto completamente burro, Layer 2, só a única coisa que ele faz é comutar multicast. E essa família de produtos, a gente tem hoje 80 instalações ao redor do mundo. A gente tem uma no Brasil, na SPN Brasil, e clientes no mundo como o Turner, o próprio YouTube, a CBS, algumas empresas de cabo, Discovery, têm usado esse produto. E é dentro desse mundo IP que tem os últimos 2 Super Bowls nos Estados Unidos foram feitos. Então, é um produto seguro, e hoje, para o mundo IP, não só utilizando o router dedicado ou usando o switcher de TI, é uma tecnologia hoje já madura para ser usada.
mas tem que tomar cuidado com com alguns itens que eu listei aqui. Em relação ao corte no TI, como o Felipe já falou, ele não comuta no intervalo vertical. Então, o que você faz é, no dispositivo de destino, você faz a comutação limpa aqui, né? Qual é o contra disso aqui? Primeiro, numa interface de 10 gigabits por segundo, que eu, teoricamente, poderia trafegar 6 vídeos HDs, eu não posso mais, porque eu tenho que comutar sempre o próximo vídeo, né, o vídeo que foi cortado, em troca daquele que vai sair. Então, eu tenho que provisionar uma banda para permitir o corte aqui no gateway. Isso é uma coisa que não está pronta ainda no mercado. E esses protocolos que estão vindo, 2110, não deixam isso claro. Ele não obriga ninguém a fazer isso. Então, isso é uma coisa que a indústria vai ter que se reinventar lá para poder, quando substituir o gateway, suportar isso. Senão, quem tiver o switcher de mercado vai ter corte sujo. Mas, deixa eu a pergunta, posso estar falando alguma besteira aqui, mas, no meu conhecimento, ainda não tem nada mandatório de algum equipamento, de um encoder, algum outro fabricante que faça isso. Já no switcher dedicado, você não tem esse problema, né? O corte é todo feito na matriz IP, como se fosse uma matriz SDI, e você consegue ter 100% de eficiência no seu link, seja ele 10 GB ou 25 GB. Falando um pouco das ferramentas, como eu falei, você está num voo às cegas no mundo IP. Então, você precisa de um software muito bem escrito, muito bem desenhado. Então, eu recomendo a vocês, quando forem fazer um projeto e escolher o fornecedor desse software, fornecedor do sistema, né, seja no caso da Sun, da IMED, da IVES, Graduale, olhe o software deles. Que ferramentas eles têm para te dar esse apoio? Porque esse cara tem que ser extremamente inteligente, ele tem que dar todas as informações, não só operacionais, como de troubleshooting, né? Tem que mostrar o fluxo de sinal, mostrar a topologia, suportar o seu sinal que está numa cloud, que está virtualizado num Blade. Então, esse software tem que ser inteligente para te dar um overview geral do que está construído ali, porque não adianta você ir na central técnica. Sempre me lembro, na época de tele, que a gente fazia os circuitos ATMs, era um circuito ATM em São Paulo, você ligava para o call em Porto Alegre, o cara falava para você, não tem um problema na rede, que ela está AP. Para mim, está AP. E você tinha um problema. Porque ele não estava no lugar, não adiantava ele tinha um software que ele olhava aquilo lá, o equipamento está verde, e ele diz que está bom. Então, se você não tiver uma ferramenta muito bem escrita, você vai perder o seu sinal e não vai ter como recuperar ele de novo. Uma coisa como esse tipo aqui, né? Você tem uma ferramenta extremamente amigável para isso. E quando você também está num switcher de TI, tem que tomar esse cuidado, porque aí você já começa a ter software em cima de software. Isso é uma coisa preocupante também. Uma necessidade de software de log, não só operacional, mas também de logs e alarmes, que consiga ver aquele sistema como um todo, né? Você quer saber o que aconteceu com o seu PGM às 3 horas da tarde de uma semana atrás, você tem que ter essa informação de fácil acesso. Esses softwares não tem que falar só com o seu equipamento, só com o equipamento do fabricante. Tem que falar com os switchers de TI, tem que falar com a automação. Ele tem que enxergar a sua emissora como um todo e te dar aquele dado já mastigado. É mais ou menos o conceito de Big Data que tem hoje no Facebook, por exemplo, aplicado ao mundo de broadcast, né? Você passa a ter um amigo ali, um software poderoso para te dar uma informação que você precisa para resolver tal problema que tem acontecido. Falando um pouco da parte de distribuição, a gente está falando aqui de novos meios de distribuição, YouTube, novos formatos, né, 4K, HDR. Aí você vai mandar HD para o ar, né, que é a nossa TV digital HD, no YouTube vai ser um perfil de baixa resolução. Você vai também oferecer para a NET ou para um operador de TV a cabo um conteúdo HDR. Então, você começa a ter diversos formatos, né, uma miscelânea de codecs, e você vai ficando louco com tudo isso. E as equipes são cada vez mais enxutas, né? Você não está contratando mais engenheiro para cuidar disso tudo. A mesma equipe que cuidava de um sinal tem que cuidar desses 8, 10 sinais diferentes que você tem. Então, de novo, você tem que ter uma monitoração, algumas ferramentas de software automatizadas que façam aquilo para você, né? Seja no conteúdo em arquivo, ou seja, hoje, 90% de uma emissora de televisão é tráfego de arquivo para cima e para baixo. E você faz ingest, você faz transcoding, você joga no playout. E cada etapa dessa, você pode ter uma corrupção, o arquivo pode se corromper, né? Uma comercialização que vem como deveria.
E tudo isso aí você acaba não tendo gente para manualmente assistir cada arquivo daquele, analisar cada arquivo daquele. Então, passa a ser necessário essas ferramentas de software para você ir lá no arquivo e ter certeza que ele não tem nenhum black frame, não tem nenhum borrão, não tem nenhum bloco, porque isso, manualmente, visualmente, você não vai conseguir mais fazer. O mesmo vale para a parte de transport stream, né? Seja ele um arquivo live ou VOD, você tem que olhar ele em todos os pontos, né? Seja ele antes do seu encoder, após o encoder. Se for numa transmissão CDN, você tem que olhar ele dentro da CDN, você tem que olhar ele lá dentro do celular do rapaz, né? No caso de um portal. Se o cara, alguém falou mais de manhã, se ele bota um vídeo para fazer download, leva 5 segundos, não baixou, ele desiste de assistir aquele vídeo. Você perdeu toda a comercialização que tinha ali. E, às vezes, esse problema é local, só acontece no Rio, em São Paulo, está bom. Então, se você não tiver algumas ferramentas que te dão esses dados mastigados, umas métricas, e fala, olha, você tem um problema lá em São Paulo, e esse problema acontece na saída do seu servidor, antes da CDN, então você tem que ter essas ferramentas. Então, no mundo IP, existe essa preocupação com o padrão, que, graças a Deus, eu acho que está sendo resolvida. Existe a preocupação do switcher, mas as ferramentas de software são cada vez mais essenciais. Isso, no mundo de SDI, era pouco usado. O pessoal dava pouco valor às ferramentas de software. No mundo IP, isso tem que ser valorizado, porque isso vai fazer a diferença na sua operação, no seu dia a dia. Bom, agradeço, espero ter sido breve, e obrigado mais uma vez. Bom, meus amigos, estamos aqui abertos para perguntas, para considerações. Boa tarde, sou Maurício. Queria fazer a pergunta para o Roberto. Roberto, como que você vê o primeiro atendimento que você comentou do suporte nessa era IP, nesses problemas IP que a gente possa ter com o vídeo? Como o Guilherme falou, você pegava um patch, botava para um lado, botava para o outro. E agora? Não, essa é uma pergunta muito boa. Como o Guilherme falou, a gente tem uma ferramenta de monitoração também, a gente adquiriu o Datamine, que ele gerencia todo o sistema, tanto a parte dos gateways quanto a parte de switch. Isso fica no nosso NOC, com a equipe de sistema de TV e de rede, que estão todos integrados lá. E qualquer alarme, qualquer eventual falha que venha acontecer, o primeiro combate vai ser analisar o Dataminer. E, a partir de lá, que os técnicos e engenheiros vão tomar as ações. Mas a gente tem, sim, a ferramenta de monitoração. Boa noite, eu sou o Jean, da Globosat. Só para complementar a pergunta dele, que eu acho que a questão é mais o seguinte, como é que fica o caso do técnico de suporte, porque geralmente a gente vem de eletrônica, lá da escola técnica, não tem tanta informação sobre IP e sobre redes, e vai se ajustando na própria empresa, né, fazendo cursos que a empresa sempre vai ajudando e tal. E como o IP lá para a gente na Globosat é muito recente, a carga veio muito alta e a gente começa a pensar, caraca, calma aí, para onde que a gente vai se dedicar primeiro? Qual o nosso norte? Se a gente começa a se especializar em IP, que na verdade é o caminho, mas ao mesmo tempo o fabricante vai desenvolvendo algumas métricas que podem nos ajudar. Então é mais em relação ao trabalho técnico no futuro. Né? Formação do profissional. A formação profissional, no caso. Se você vai ter que começar a contratar engenheiros que não aprenderam basicamente nada sobre TV, ou muito pouco, sobre vídeo, ao longo da formação, ou novas formações acadêmicas para a área. Como é que vocês veem isso? Porque eu acho que, para formar na academia, seriam mais uns 15 anos, 20 anos aí de ciência, né? Não, concordo com você. Não existe essa formação ainda. A gente tem formado os nossos profissionais, o que a gente tem na casa. A gente tem dado os cursos de rede para os profissionais de broadcast, e a gente tem lá na Globo a Academia da Tecnologia, que dá uma pincelada geral no conhecimento, que aí o pessoal de rede passa a ter o conhecimento de sistemas de TV, superficial. Mas o pessoal de sistema de TV está tendo um apoio forte, cursos da Cisco, CCNA, de rede. Isso a gente tem feito, sim. Está ótimo. Obrigado. Cristóvão.
antes de fazer a pergunta, só dizendo que, para essa resposta de vocês, tem uma empresa ali na Barra da Tijuca, aqui no Rio, que faz tudo isso aí que você pediu. Ela chama Unisat, viu? Desculpa, pessoal da Globosat, que já é cliente nosso. Estou brincando. Não, a pergunta é sobre educação mesmo. Por exemplo, a palestra do Roberto e do Guilherme, eu acho que foi mais didática, até por ser em português, né? Tem até umas fontes que a gente enxerga, né? Isso ajudou muito. Mas eu queria a pergunta dos três aí, principalmente na palestra do meu amigo Felipe, que é meu amigo há muitos e muitos anos. Quantos por cento você acha que da plateia entendeu 100% da palestra do Felipe? É um desafio que eu coloco aí. 50%. 20%. Não, falando sério, estou falando sério, porque o Felipe tem uma desenvoltura que ele vai, eu já conheci ele há muitos anos, desde que ele era da Scopus, ele tem uma desenvoltura e vai falando assim como quem estivesse trabalhando contigo. Ele está fazendo o miojo dele e está conversando. Eu quero saber da plateia, da audiência, quem entendeu, por exemplo, 50%, levanta o braço, mas, sinceramente, não, está feita a resposta. Oi? Não entendeu? Não, eu queria saber qual seria o jeito. O rapaz lá deu jeito. Eu acho que precisa, antes de dar esse tipo de palestra toda, né, não é uma ajuda, tem que ter uma educação do mercado. Nós mesmos da SET temos que fazer isso. Antes de ter as palestras nesse nível, tem que ter uma palestra que anteceda, pelo menos, o que é siglário, glossário, algo que a pessoa consiga absorver, né? Não estou dando uma sugestão para nós mesmos da SET, né? Okay? É verdade, eu estava conversando isso com o Roberto, vendo todas as outras palestras, eu achei bem técnica a palestra, né? Então, assim, foi bem... eu acho que talvez fosse mais interessante não falar das possibilidades, mas falar de uma forma mais simplista, né? De uma forma mais entendível. Eu acho que, realmente, pode ser que na próxima, eu acho que ficaria... Eu vou tentar ser menos técnico, em português também. Não, beleza. É porque, assim, eu tirei bastante coisa da palestra e da apresentação, e também não quis... eu acho que tem algumas outras coisas que, assim, por exemplo, em relação a switches proprietários, que eu não quis falar muito para não gerar nenhum problema, mas a intenção é que o switch seja um switch COTS, um switch que você possa comprar de qualquer empresa, que já existe no mercado, entendeu? Não faz muito sentido, na minha opinião, comprar um switch de uma empresa que é um negócio proprietário. Então, eu acho que o sistema de controle é que eu prometo aí nas próximas, eu fiz essa mesma apresentação na SET Sul, tiveram algumas e-mails para mim, e aí eu passei todos os materiais e troquei algumas mensagens, até informações, a gente conversou e tal. Então, assim, se alguém tiver alguma dúvida, eu sei que foi bem técnico, mas a próxima vez eu vou tentar ser mais simples. Mas, como qualquer congresso, né, o congresso atende as pessoas de várias formas, né? Para os que já conhecem aquela matéria de alguma forma, serve como um aprimoramento. E para os que não conhecem ainda, serve como um ponto de partida para estudar aquele assunto, né? Para saber o que ele não sabe, né? Então, eu acho que o congresso é assim mesmo, é um meio de você atirar uma informação resumida na plateia e permitir que as pessoas se desenvolvam naquilo. Tem ali uma pergunta. Boa noite, meu nome é Wagner, eu sou gerente de tecnologia da Multirio, que é uma empresa da Prefeitura do Rio, para produções de conteúdo com foco em professores do município. E a gente passou por alguns momentos estamos passando ainda, exatamente por esse momento do que é tecnologia, o que é engenharia de TV, né, aonde nós nos fundimos e o que cada um é responsável. Mas eu queria fazer uma pergunta, assim, que, na verdade, qualquer um de vocês, eu acho que os três podem responder, apesar do desafio que o Roberto passou à época, né? A minha dúvida é, assim, diante de tantas tecnologias, protocolos e sopas de letrinha, como foi dito,
Para uma empresa hoje que tivesse que começar a pensar nessa implementação de IP, ainda assim, esse seria o momento, ou há alguma expectativa de consolidações de protocolos, essas coisas de um fabricante não fala bem com o outro, apesar do protocolo de padronizações, o meu é melhor, eu tenho uma visão melhorada para um determinado problema? Ou seja, em resumo, ainda assim, esse seria o melhor momento já de começar essa migração, ou ainda há alguma janela para esperar alguma definição quanto a algum tipo de conteúdo? Vou dar uma colaboração rápida aqui. Se você for fazer um sistema bem pequeno, não há solução mais barata e mais fácil do que SDI. Se você for fazer um sistema grande, você não tem mais alternativa, você tem que partir para um sistema IP. E a interoperabilidade ela está rapidamente se implantando até nos níveis de controle, né? Que são esses estándares complementares de auto-discovery, de controle, para que essas plataformas se tornem mais universais, né? Então, eu acho que hoje o divisor de águas para você saber se vai fazer um sistema IP ou se vai fazer um sistema SDI é principalmente o tamanho deles, né? Eu passo aqui para os outros. Eu posso complementar, eu concordo aqui com o que Capelão falou. No nosso caso, a gente ia fazer uma emissora inteira do zero, não teria sentido a gente seguir em banda base, mesmo o padrão ainda não estando na época não estava definido, tá? Agora em o 2110, mas a gente resolveu apostar e eu tenho 100% de certeza que foi bem acertado. Não teria como voltar atrás, não teria voltado atrás e feito em banda base para agora, depois de ter gasto uma fortuna em banda base, fazer uma migração sei lá quando. Acho que tem que aproveitar a oportunidade. Eu acho que o momento é agora, sim. A pergunta para o Roberto. Eu concordo plenamente com o que o Capelão falou. Acho que projetos pequenos, quando a gente fala de projeto pequeno, realmente hoje é muito mais econômico e com SDI. Então, esse negócio de, por exemplo, que a gente deu exemplo, né? O Master Control hoje, você pode entrar com ele em IP. Ele já tem a interface. Então, não precisa passar mais pelo gateway, já pode ir diretamente para ele, para o multiviewer. Então, mas para projetos pequenos, eu acho que essa ajuda que a gente tem que dar para vocês, é mostrar o que realmente vale a pena, e dependendo do tipo, aí influencia um monte de coisa influencia no projeto, o tipo de sinal, mas para um projeto pequeno, eu concordo plenamente com o Capelão, eu acho que tem que ser assim, o SDI ele é bem mais barato do que o IP, né? Para projetos grandes seria o IP mesmo. Só duas observações rápidas. Para projetos pequenos, a prova do futuro, todos os fabricantes têm soluções em 12 GB SDI. Isso na Coreia do Sul está sendo muito utilizado, porque eles já entraram no ar em 4K. Então, muitos projetos estão sendo feitos em 12 GB SDI. E sobre a maturidade do IP, no IBC, quando eles lançaram os padrões e essa evolução da parte de controle, eu acho que a partir do ano que vem você não precisa mais postergar o seu projeto. Se essa dúvida é se eu faço ou não faço, acho que a partir de hoje você já pode começar a discutir isso e desenhar. Se fosse isso um ano atrás, eu pedi para você esperar um pouco. Roberto ficou adiando anos o projeto dele, até o momento que não deu quando ele teve que fazer. Aí tudo bem, vai para o IP. Uma pergunta para o Roberto, que apesar de tantas vantagens que o Guilherme apresentou do switch proprietário para o switch especial para vídeo, por que vocês optaram por switch COTS na Globo? Então, na época, como eu falei, a gente não tinha switch proprietário com a dimensão que a gente queria. Ou ele era pequeno, ou ele era muito grande. E muito grande seria, tipo, 2 emissoras de Recife. Não tinha um switch adequado para a gente. Então, a gente optou pela topologia Spine Leaf, que funcionou, foi homologada a tempo. E, por exemplo, o nosso Spine hoje ele tem a capacidade de dobrar os leafs. Eu tenho 4 leafs em cada rede. Eu consigo colocar até 8, ou seja, eu tenho uma capacidade de crescimento. Vou instalar um controle 2 no ano que vem, é um projeto. Coloco mais um leaf, faço um complemento e assim na demanda que os projetos forem surgindo, que as implementações forem surgindo. Lembrando que as duas soluções funcionam. Tá? E, obviamente, não é só a parte tecnológica, tem a parte comercial que entra também na história.
Mais alguma pergunta? Bom, se não há perguntas, eu vou agradecer a presença de vocês, principalmente a gentileza de terem ficado até essa hora aqui, e lembrar vocês que temos ainda congresso amanhã, com assuntos muito interessantes, e vou passar aqui a palavra para o nosso coordenador aqui, que... Muito obrigado a todos vocês, obrigado especialmente ao capelão. Obrigado, Roberto.